São João 16, 20, dali em diante, Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará toda a verdade. Por que Jesus estava falando isso? Porque muitas coisas Jesus não podia falar. Muitas coisas Jesus não podia se declarar, né? Ele era o próprio Deus se fazendo carne, mas ele não podia falar. Por isso, meus irmãos, por isso que lá em São João, João já pôde ver. Quer dizer, coisas que Jesus não podia falar nos seus dias, na sua mensagem, ele se declarou, porém ele não podia falar abertamente. Ó, eu sou. Vocês veem que jamais o sumo sacerdote, um homem de Deus, porque o sumo sacerdote era um homem de Deus. Ninguém pode negar isso. Nenhum pastor de hoje, nenhum evangélico de hoje, nenhum ser humano hoje pode dizer que o sumo sacerdote não era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus. Tanto é que ele tinha entrado no véu no sábado e lido as escrituras de Deus. E vocês sabem que para qualquer pessoa sabe que para uma pessoa entrar além do véu da época, ele tinha que ser santo. Santo. Senão ele morria. Todo mundo sabe a história, né? Tinha o tabernáculo, tinha uns sininhos na vestimenta do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote entrava lá e não morria. E o sumo sacerdote tinha entrado no sábado, tinha feito isso. Ele era o único homem de Deus. Ele era santo, ele não tinha pecado, só que ele não tinha revelação. Essa é a diferença. Então não adianta a pessoa ser bem polida, ser bonitinho, orar, jejuar, mas não ter a revelação, não adianta nada. Né? Então quando ele era para ter visto Jesus, era para ele ter visto, ele era o homem de Deus do dia. E o que ele fez? Ele negou. Ele falou para eles: crucificam. Vocês podem ver isso na escritura, que quando eles perguntaram, foi o primeiro que levantou a mão, por incrível que pareça. Deus já deixou isso na Bíblia para algum fim, né? O sumo sacerdote, o homem de Deus, aquele homem que todos confiavam, levantou a mão e disse: crucificam, né? Então hoje quem está negando a palavra são os próprios sacerdotes, os próprios homens de Deus que eram... Por que eles estão fazendo isso? Eles não sabem que estão fazendo isso. Então hoje o seu pastor, o grande pastorzão, o que prega, o que jejua, ele não está vendo, mas ele não sabe que não está vendo. Né? Por quê? Porque, que nem o irmão Brana, tem gente que fala assim: mas os selos não foram abertos, o sétimo não foi aberto, porque é a vinda, senão o irmão Brana tinha falado abertamente. O novo nome não é Brana, porque o irmão Brana não falou, ele não podia falar nos seus dias. Você sabe disso. O anjo repreendeu o irmão Brana e disse: não fale nada, não ensine nada, não explique nada para ninguém. Teu trabalho não é esse. O trabalho de Jesus não era explicar, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o prometido, eu sou ele. Não. Não era trabalho dele. Ele falou assim: o dia que o Espírito Santo vier, ele vai explicar. É por isso que Pedro, no dia de Pentecostes, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele viu, ele teve a revelação. É por isso que João disse, em São João, que o próprio Deus, que Jesus era o próprio Deus. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, aquilo que Jesus não podia falar, agora os discípulos viram e puderam falar. Por isso que eles batizaram em nome de Jesus. Jesus não podia falar: vocês têm que batizar no meu nome. Não, ele falou: batizei em nome do Pai, do Filho. Mas os discípulos sabiam porque o Espírito Santo já tinha vindo. Então agora eles podiam falar a verdade. Nunca na história um mensageiro abriu abertamente e falou. Você vê que Moisés, quando Moisés chegou no Egito, ele não falou: eu sou o libertador prometido. Deus prometeu um libertador, não prometeu? Deus não falou que vocês iam ficar 400 anos? Então, eu sou ele. Ele nunca falou isso. E você não vê João Batista batendo no peito e dizendo: eu sou. Perguntaram para ele, até perguntaram: você é o cara? Você é? Ele: eu não. Você é o Elias? Você é o profeta? Não, eu sou a voz que clama no deserto. Então é assim que Deus faz, sempre foi assim. A maioria das pessoas vê essas coisas, a maioria das pessoas, e eu estou falando de pessoas da mensagem. Eu estou falando das pessoas da mensagem. As pessoas veem essas coisas. Aí eles veem que Malaquias tinha uma promessa: o mesmo Senhor descerá do céu. Tessalonicenses fala, né? O mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor
Eles veem essas coisas, mas quando a gente fala que Deus estava encarnado na nossa... Ah, não, daí eles não veem. Mas a Bíblia diz que é o mesmo Senhor desceria do céu com alarido. Aí você pergunta para eles assim, tá, você crê que o alarido já aconteceu? Sim, o alarido já aconteceu no irmão Brana. Tá, mas você não crê que o mesmo Senhor desceu do céu com alarido? Ah, irmão, a mesma coisa. Tá se repetindo a mesma coisa. O sumo sacerdote pregava que o Messias ia vir. O sumo sacerdote pregava que o Messias ia ter que vir, ia nascer de uma virgem. Quando ela nasceu, ele não viu. A mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então o mesmo Senhor desceu do céu e se fez carne em um homem. Ele se fez... Você que tem que dar um jeito de crer. Agora, claro, se você não é um eleito, você nunca vai ver. O sumo sacerdote tinha que ver, ele tinha que achar um jeito de ver. Mas ele não viu, porque ele não era eleito, não tinha uma eleição lá dentro. Não tem como você pegar uma semente morta, que não tem vida, plantar. Você pode fazer o que você quiser, colocar o melhor adubo. Você pode pregar, você pode colocar os melhores insumos, não vai nascer. Você pode colocar no sol, não vai nascer, não tem semente. A semente híbrida não nasce, não produz. Então, se você é um eleito, você vai ver essas coisas que eu estou falando. Se você não é um eleito, você não vai ver. Não adianta. O eleito não precisa falar abertamente preto no branco. Não, o eleito não precisa. Os discípulos viram, Pedro viu, todos eles viram. Não precisou se abrir abertamente. E é a mesma coisa hoje, não muda. Deus não muda, a palavra dele não pode mudar. É a mesma coisa. A mesma coisa acontece. Aconteceu lá, vai acontecer hoje a mesma coisa. Não muda. Você vê que o profeta, ele falava. Ele só não falava preto no branco. Mas ele falava. Ele deixava nas entrelinhas para o eleito ver. E o eleito via. Agora, por que o irmão Brana não falava abertamente? Por que o irmão Brana não falava abertamente? Você pergunta assim, ó, por que o irmão Brana não falava abertamente? Porque Jesus também não falou abertamente. Jesus não falou para ninguém, ó, meu nome, batiza no meu nome. Eu estou falando em nome do Pai, mas o nome do Pai seguiria. Não, ele não falava. Era por revelação. Assim mesmo o irmão Brana não podia falar, foi até repreendido pelo anjo. Por quê que o irmão Brana não podia falar? Por quê? Porque ele veio para cumprir Apocalipse 10, do 1 ao 7. Esse era o trabalho dele. Ele veio para revelar os selos, ele não veio para explicar os selos. Teria uma outra pessoa para cumprir Apocalipse 10, do 8 ao 7. Ele mesmo falava que o mensageiro de Malaquias 4 cumpriu Apocalipse 10, do 1 ao 7. Do 7, do 8 ao 11... não era para ele explicar nada. O anjo falou, não explica. É o ministério da noiva. É o ministério da noiva. Vocês sabem disso. Perguntaram para o irmão Brana, a noiva terá um ministério? O irmão Brana disse, sim, terá um ministério. Será simples. Quer dizer, a noiva tem um ministério. Qual é o ministério da noiva? O ministério da noiva é Apocalipse 10, do 8 ao 11. Só que aí entra o sumo sacerdote de novo. Voltamos lá para o sumo sacerdote. Era para o sumo sacerdote saber dessas coisas. Era para a igreja saber dessas coisas. Por quê? Porque é entre linhas. A noiva tem que captar. A noiva sabe. A noiva recebe entre linhas. Jesus disse, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos sabiam que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Ele sabia. Então, o profeta, você nunca vai encontrar o profeta dizendo que ele cumpriu o Apocalipse 10, do 8 ao 11. Nunca. Você sabe que o ministério dele cumpriu de Apocalipse 10, do 1 ao 7. Apocalipse 10, do 8 ao 11, era para João, que tipifica a igreja. Aí você diz, então é a igreja que recebe. Não, não é a igreja. Você vê que a igreja que é tipificada por João, vai, pega o livrinho, Apocalipse 10, do 8 ao 11, come esse livrinho e profetiza outra vez. Esse ministério é o ministério da noiva. Aí você diz, então a noiva pode pregar. A noiva, a igreja, toda a igreja hoje vê. Não. Ela tem um homem. Ela tem um representante. Cada era não teve um representante. Éfeso não teve Paulo como representante. Então, a primeira era teve um ministério. Quem era o ministério da primeira era? Da primeira era? De Éfeso? Paulo. A segunda era teve o seu mensageiro, que era o seu ministério.
Então, cada era teve um ministério. Agora, o ministério da noiva não é o irmão Brana. O irmão Brana, o profeta, o Elias, era o ministério da era de Laodiceia. Mas o profeta disse que teria uma outra era, a era da noiva. Você não pode negar isso, está na mensagem. Então, essa noiva teria um ministério. Por que não é um homem só? Se todas as eras teve um homem, até Moisés foi um homem só, né? Então, quer dizer, todas as eras teve um homem só. Você encontra o profeta falando isso na mensagem, o Cristo, Mistério de Deus Revelado, 480, eu acredito que é. O profeta disse que é um homem só e todo o inferno está contra ele. Então, a noiva tem um ministério? Sim, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Vai, João, come o livrinho. Entendeu? Tem um homem, um ministério chamado João. E esse ministério é o que mostra o que o profeta não pôde falar. O profeta não podia abrir abertamente, assim como Jesus não. Assim como nenhum dos mensageiros abria abertamente. Eu sou. O irmão Brana revelou os selos. E o ministério de João comeu essa revelação, comeu esse livrinho aberto. Então, hoje, a noiva tem um ministério, que é o ministério de João. Agora, é um homem. Agora, você tem que saber qual é esse homem. Quem é esse homem? É o homem que pregou. É que na época do irmão Brana, as pessoas tinham que aceitar que tinha um Elias. Ele tinha que descobrir quem era esse Elias. Quem era o Elias? O que pregasse a revelação, que é o que pregasse toda a Bíblia. Então, nós sabíamos que era o irmão Brana. Igual hoje. Hoje Deus enviou o João comeu o livrinho? Sim. Quem foi? O homem que viu na mensagem os selos abertos, o homem que viu na mensagem que a era acabou, o homem que viu na mensagem o novo nome, o homem que viu essas coisas, que viu a voz, que ouviu a voz dos trovões e pôde transmitir para a igreja. A igreja nunca conseguiu, vocês veem que passou 40 anos e a igreja não conseguiu ver essas coisas. A mensagem, reconhecendo o seu dia, sua mensagem, você vai encontrar essas coisas que eu estou te falando. Cada título da mensagem do irmão Brana tem um significado, já é uma pregação, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Qual é o dia que nós estamos vivendo hoje? Não é nos dias de Jesus, não é nos dias de Columa, de Lutero, não é nem nos dias do irmão Brana, meu irmão. O profeta chegou a dizer assim, ó, eu não sou responsável pela geração vindoura, eu sou responsável pela minha geração. Quantos anos tem uma geração? Então você vê que o irmão Brana, ele pregava, quando ele pregava, o anjo disse para ele, não explique nada, não ensine nada para ninguém, não explique, só pregue. Ele não podia falar abertamente, ele não podia falar, olha, o novo nome é Brana, o HAM faz parte do novo nome de Deus. Não, ele revelou o que a voz dos trovões falaram. Ele revelou os 7 selos. E você precisa saber que a fé para o rápido, a fé para o arrebatamento está nos trovões. É a voz que os trovões falou. Então por isso que o profeta não podia falar abertamente. Eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas me questionam sempre. Então por que o irmão Brana não falou abertamente? Falou. Ele falou. Porém, ele falou da maneira que Deus falou na época de Jesus, Mateus 28:19, vocês vão por aí e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos vieram e batizaram em nome de Jesus. Então, dessa maneira, o profeta falou. Ele falou abertamente. Os selos já foram revelados. Os trovões falaram. A voz do trovão ecoou. E o profeta, que era Apocalipse 10, 1 ao 7, era o mensageiro, revelou. Agora, ele não podia falar abertamente porque não era para ele falar, assim como não era para Jesus falar. Você precisa entender essas coisas. Eu sei que o eleito vai captar. Agora, o irmão Brana cumpriu, o profeta, o Elias, cumpriu o Apocalipse 10 do 1 ao 7. Ali ele revelou os selos. Mas Apocalipse 10 do 8 ao 11 era para comer o livrinho. Comer o livrinho e profetizar outra vez. Isso não era para o irmão Brana. Isso já era para a noiva, para o ministério da noiva. Você só precisa entender que o ministério da noiva é uma pessoa. Só isso que você precisa entender. Porque o ministério da noiva é uma pessoa. Assim como o ministério de todas as eras foi uma pessoa. Nós somos a noiva. A noiva não prega. Aí se você for para a escritura, a noiva, ela não pode pregar. Ela é esposa, ela é mulher.
A mulher não prega. Então ela tem que ter um ministério, uma pessoa. Então depois, 40 anos depois que o irmão Brana passou, na próxima geração que veio, surgiu um homem que pôde comer o livrinho no ano de 2000 e ver, tá aqui, é que nem Jesus pregou, vocês vão batizar em nome do Pai. Lá no dia do Pentecostes veio um homem, o nome do Senhor Jesus Cristo, vocês precisam se arrepender para ser batizado nesse nome. Esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome de Deus, o novo nome de Deus, o nome de Jeová se manifestou e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. É igual agora. O irmão Brana disse que Jesus, depois que ele venceu a morte, ressuscitou e subiu ao céu, ele subiu com um novo nome. Se ele subiu com um novo nome, ele desceu com um novo nome. Você crê que Jesus já veio? Você crê que ele desceu mesmo, o Senhor descerá do céu? Caso contrário, você nem acredita na mensagem. Se você crê que ele já desceu com um novo nome, porque ele subiu com um novo nome. Qual é o nome que ele se manifestou? Aí você vai para a mensagem, tem várias mensagens que o profeta diz assim, olha, preste atenção, a mesma coisa que aconteceu lá em Sodoma, lá Deus desceu em Elohim, novo nome, trocou o nome de Abraão, o HM, agora você presta atenção, Billy Graham só tem 6 letras, ele tem o HM? Tem, mas só tem 6 letras. O irmão Brana quase falou, só que ele não podia falar. Por quê? Porque viria alguém depois que comeria o livro, agora sim pode falar. Agora sim Pedro pode falar que o nome, em nome do Pai, é Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos um João que pode falar, olha, o novo nome é Brana. Simples assim.